down today. Bom, And we always say there's no such thing as hoje good or eu bad falou earnings. There's idioma just assim da earnings and the tarde. market's reaction to it. They, Vamos falar um they pouquinho beat and aí had a do bunch of positive que growth tá metrics. pegando. Although if you dug a little Aqui, ó, real, deeper, deixa eu falar um canal like their aqui, member growth, internacional. that actually has been slowing. Olha só, breaking news aqui. Eu preciso até mudar o nome do bagulho aqui que eu tava. Vou colocar aqui, né? Breaking news, peraí. Break- Fica mais impactante, né? A galera gosta de fazer coisa impactante, né? Chama mais atenção. Olha aí, beleza? Coloquei aí, breaking news. Que é breaking, né? Breaking news. Breaking news, isso aí. Olha só, pessoal, qual é a breaking news? Bitcoin, a Bitica aí, ó. Vedete aí, a queridinha da galera, né? Da nova geração e do futuro, é minha também, né? Ela tá, né? A Bitcoin, o Bitcoin, sempre me confundo, né? Olha só, tá chegando, todas as análises que a gente fez se concretizaram, tá? Então, realmente respeitou aí a análise técnica, tá? O Bitcoin que era, a última vez que a gente falou, ó, aqui, ó, certinho, cravado, olha, coisa de livro mesmo, ó. Foi, caiu, bateu pullback em cima, pontinho, bum, e acelerou. Olha, um excelente quem gosta de trader aí, ó. Excelente trader aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O no pullback, né? Fez o pullback, começou a voltar, entraria aqui, um stop aqui embaixo, estaria longo, mas agora aqui, mais seguro. Quebrou aqui em cima, stop aqui embaixo, aqui, ó. E alvo aqui em cima. Eita, essas linhas aqui é chata, é com mensagem, vou tirar. Olha só. Então, essa daqui é com um balãozinho, né? Essa aqui, ó, é isso. Ó, seria aqui, ó. Pum, pum, stop aqui embaixo e o alvo já estaria aqui, ó, um para um e um a mais. E olha o que ele está fazendo agora, o Bitcoin, esse exato momento, tá? Querendo chegar lá no topo histórico já, galera, aí, ó. 73.800 aí, ó. Vai quebrar, se quebrar, vai lá para 78, 80, hein? Será que é hoje? Deixa eu colocar aqui no 3 horas. Olha aí. O bichão tá que tá, nesse exato momento. Você tá vendo história aí, ó. Ops, essa minha. Você está vendo a história aí, ó. Tá vendo? Neste exato momento, o Bitcoin arregaçando a parada toda. Deixa eu ver em outra plataforma. Como é que tá os outros gráficos? Euro subindo, o S500 subindo também, dólar caindo. O dólar tá caindo lá em cima, né? Esse dólar vai acabar realizando. Tá muito longe. E o Bitcoin aqui, ó, subindo sem parar, freneticamente. Galerinha, Bitcoin hoje, hein? Arregaçou hoje para quem acompanha. Para quem acompanha não é novidade, né? Para quem acompanha não é novidade. Bitcoin arregaçando, Bitcoin na vedete. É a nossa queridinha aí do momento. Deixa eu só parar aqui no processo. Ok. Estou vendo os processos aqui. Galera, é isso aí, olha só. Bitcoin, não é mole não. Qual agora? Qual a parada? Olha, agora tudo pode acontecer. Ele pode chegar aqui, ó, nessa parada aqui e, puf, bater e cair, fazer um pullback, tá? Ele pode chegar aqui, ó, cair, chegar aqui e cair. Ou ele pode romper direto, tá? Ele pode romper direto aqui, ó. Romper direto aqui, eu fazer um pullback e depois romper, né? Aqui, ó. Esse aqui é o 3 horas, vamos por 4 horas. 4 horas, olha só. Fortão, fortão, hein? Não quer parar, não. Agora já começa a entrar o fomo, né? A febre da galera de não querer perder a oportunidade. Nesse momento, né? O pessoal quer entrar logo agora, depois de estar tudo esticado, né? Então, esse é o problema, né? Aí entra com tudo aí, vem um pullback louco, né? Aqui, ó, uma queda.
aí fica chorando que comprou no topo, né? Então, você tem que comprar pensando que você vai ficar, vou comprar agora para ficar 5 anos. Essa é a minha técnica. Eu estou comprando agora, eu sei que independente de qualquer coisa aqui, eu vou ficar 5 anos, nem que fique 4 anos caindo, entendeu? Então vocês têm que ter essa ideia. Por isso que é bom esperar uma queda, né? Ó, as quedas aqui comprar, não na alta, né? Na alta, os que estão fazendo trade aí estão vendendo. Na alta é você ficar só feliz e só acompanhando, tá? Não dá de fazer nada. Olha aqui, ó. Bonitão ele, bonitão o Bitcoin, né? Bonitão, Bitcoin, não foda, é mole não. Tá todo mundo falando, a galera lá Like the rate of growth has been slowing, I think, down to about 30% year over já year, and that's been like declining, but that makes a little bit of sense. So we canal just internacional essentially Bitcoin também. did the breakout higher on earnings, and then once it Cara, went tô falando underneath and outra got coisa, tá? red, everything just fell apart. Então é So some of that's novidade, going to mas be ó, technical, Precursor, obviously. Bitcoin So 73K, SoFi, it is climbing, já but passou relatively já. speaking, you're still Não, underneath yesterday's lows. SoFi is still pretty unhealthy. That looks like a reversal candle to me on the daily after chart. the You don't close, have to be a ou charter seja, market ganhos technician do to Google see it, depois do but whether or fechamento. not we get to After earnings are $10, $9.80 afternoon, support next, or live it's trade, just going to have to settle né, itself dia down. So the 29. Então, aqui reaction depois o fechamento was, ter, again, they just vai sold it off. ter, And this anunciar has happened balanço, time and né, que time aí again on SoFi that resultados, igual o regardless, it Brasil, runs into earnings or resultados, gaps e up aí on those pode dar earnings, movimento, and né? then you get that O pullback. So aftermarket, já, de it lá. doesn't matter whether they beat or not. A galera Mara tá tudo broke that assim de little olho no trend line Bitcoin back também. under, so I got back out. If it does Bitcoin, make todos another os bottom, canais, again, todas as previous close, loucuras, I would look to get back in. If it breaks back out the todo top, mundo freneticão aí do Bitcoin, tá? Todo mundo freneticão do Bitcoin. É isso aí. O Bitcoin arrebentando, galera. Aí, ó. Vamos ver aqui. Deixar as galeras aí. Galera é loucona. Tem alguém mais falando de Bitcoin aí? Vamos ver. Jones. Dando o nome aqui. Os galera, uns malucos aí falando. Agora não tem muita não. Já tá pela manhã. O que que é isso? É, tô vendo aqui. Umas galera falando, outros não, mas tá todo mundo aí já de olho. has been flying. But as I said, like it was one breakout that kind of didn't Então work, é and isso, tá? it's Break trying to news break agora, this ó. trend line, which I didn't Real time para save. você. There you go. Vou It's deixar not até um perfectly pouquinho drawn, aqui. but you get the idea. Like I'm looking for this as Bitcoin's breaking highs. This has a distinct downward trend. Let's go. It's power hour. Let's break out the trend and go higher. I feel like MSTR, like it's begging to make this move. DJT is begging to make the breakout. That's what's in play today. I mean, it's been crypto, it's been DJT. I keep saying the nuclear names and I keep not looking at them. Maybe I'll go there in a second. But none of these are breaking out. They're just kind of going sideways here. So it's requiring us to be a bit patient, unfortunately. But that's fine. Look, man, if MSTR wants to go and finally follow Bitcoin, I'm sure it can. And we can just show you. Like the reason why it makes, Bitcoin. I mean, obviously it makes, you could just be in Bitcoin here because we can trade IBIT. And it's just continuously making, like it just broke another high. So maybe a pullback into prior high is just the way to go. 41.65 there on Bitcoin, no question. You know, if the move isn't happening the way you want it in your proxy, so to speak, like if you're trying to, let's say you're trying to trade, I don't know, like Micron, like Micron's not doing anything, or AVGO gets to the top and now it's all of a sudden not giving me what I want, you could always just go to like an ETF in that case. In this case, we could just go to Bitcoin in general. So I might just go over to Bitcoin on the next available dip. IBIT. Yeah, exactly. You know, or you could just do what I'm doing. Right there, nice little move right there as Google again. This is not the most
Exciting trade. Oh, man. All right, so we just buy that little dip. I mean, again, if we were waiting at 60s, where we sort of were in the first place, we'd have a better price. But we waited for 75s. It was up to 85. We take another piece out right there. Average price 77. I mean, the next out is 90s, and then we wait for this to break. And at least we'll have, if it breaks, we'll have a better price, right? So that's what we're kind of waiting for here, but no promises that this does anything whatsoever. Palantir was another name I wanted to look at. Not much happening with this. We just put out tonight, big time earnings tonight, man. We've got Google, we've got First Solar, we've got AMD, we've got them all coming through there. Reddit, Visa, Snapchat, 410, CMG, AMD there tonight. So they're all coming through tonight. Go find out all those estimates right there. But yeah, Reddit really performing. $82. Look at the wow. weekly on that. You want to talk about a IPO that has been just fire. Where's the here? Gun to head, Kava, Reddit. Which one? Where's the Kava? I mean, I take Kava's a monster. well, they're both good. Yeah, I mean, the storm is brewing here on Reddit right now as Venus Williams gets richer and richer. Huge move to the upside right there. Boom, $60. Huge move up. We'll see what happens now with Reddit. I mean, IPO around $50, really making those nice moves. So yeah, there goes Reddit, and then forget it. And then the other one there would be tonight, which we haven't talked about. I was like, what? Snapchat right now coming through. So we'll wait to hear about that one. Possible flow through into Meta if Snapchat talks about revenues on the ad side and how that's been doing. So we'll have to wait to see if Snapchat has some sort of an effect there off of with Meta and Snapchat. So there's the nice bounce off the 50-period moving average. Wow, again, eh? So this name here, I mean, why not fill that gap, right? Right back up to the 200-period moving average. So that would be a nice move back up, and the implied move there for Snapchat, as we tweeted, there was 20%. Ay caramba, that's nice, man. So you're gonna add $2 onto 10. That does get you to that $12.50, $13 mark. So yeah, join after, man. It's gonna be a monster there. You have up what last time was? Today. No, previous move minus 30%. I was gonna say something. Yeah, it moved gigantic. I knew it was gigantic the last time there. Going again. So just thank you very much, Nick Dubs. Come on, Google. With the super chat in here. Your swing trades are Mattel, MGM, AMD, ARM, TER. Thoughts on ARM at $200? Sheesh. Thoughts on ARM at $200? I mean, so do you think I think ARM is going to get to $200? I think that's on these earnings. I don't think at the next earnings it's going to get to $200. Eventually, do I think ARM's going to get to $200? Yes. Candidly, I do own ARM shares in my personal account. A lot of people will point to, and ARM is absolutely a very expensive stock on a PE basis. But that's just how it is. And it's still been performing anyway. So, yeah, whether it gets to an all-time high in any kind of, I guess, rapid fashion, I think that's a little bit unlikely given how extended it is. But I think the 170, like this 175 area is a little bit more realistic for a short-term target for ARM. They report on the 6th, right? So to think that you're not going to get, I don't think you get there before the earning, but I think getting to the 175 level, a little more reasonable expectations there. Will it get to 200 eventually? 100%. I think it's going to go there long term. I'm just probably not as optimistic as you that it can happen on these earnings, let's just say. Like, I'm not quite there. But the 200 period the 200 period moving average is fantastic for ARM. That's been a great place to look for some dip buys on this one. AVGO, it comes right into support. It cannot seem to retake the high of the day. It's just kind of slowly bleeding away. I'm not liking it as much. And that Intel breakout did sort of happen, that flat top break. There was like I don't know, iceberg or whatever you want to call it at 2280. They broke it out. Now can it hold back above that previous breakout price? Because that's what you got to do. Otherwise, it's just another VWAP retrace for INTC. Oh, the money storm is happening right now as Bitcoin 73.4, and look what we did on Mara. Oops, we did it again. Right there, we'll fire off the hot dog cannon there for Mara. Hold up to 23 cents in the money right now, and just got up to 19.15. So we'll take a piece out right there now. We'll take out Google. Just went 10 cents. We'll take some more out on Google. Hopefully that will go upside.
No promises on that one. We talked about Visa. The other name reporting tonight is going to be Chipotle. So we can have a quick look there. Yellen is talking about some banks. Let me just see if there's anything going on here with XLF. She's just talking about making sure the banking system can support the economy, this and that. So it doesn't look like anything's happening over here with that one. She just had some sort of an event here. As I have the Benzinga Pro platform in my ear. It doesn't be seeming to affect any of these banks. So, all right. So we were celebrating when we held NVIDIA all the way back to the high of the day. So we're still in the money here. This is almost $2. We could have got out at that top. Again, it's this very, very small piece. We'll wait to see what winds up happening. But we're not doing anything until it breaks the 200 period moving average. So that's 140. We might as well just put that in right now. 141.50. So we'll put that in. And then, hey, if we only have to make $1.30, oh, well, we'll do that. 141.48 out of 100% of this. We'll put our offer into that. We just canceled our bid, which was down here. So again, this is what I just need to do better. Like our out was VWAP. This was 30 cents worth of an out to give us $1.70. So pretty good there. We probably should have, we should have held more. Google really having a hard time up here. Yeah. That's, what else you guys? Oh, SMR. So again, SMR. There's another one going too. I don't know. I don't even know if this is going. This is a name right here. I am in the money. My long is 12 and change on this. The only time I took something out, which was pretty small, was 1835. I like the space. We're down on SMR today, though, bouncing off that $22 mark. And it's kind of why I'm not nervous about Palantir, but it's kind of like we've already seen this top. I did get some out of Palantir. You guys remember that? I think it was 43 or 44. I'm going to double check it. But I'm just wondering right here, we bounced off 22. We bounced off 22 here today as well for SMR. All right, we're into power hour now. So let's see what winds up happening. Getting lighter and lighter on Mara as that comes in again. So there's a good out for us on Mara. Getting ready to drop it. We have about 30% left. No, less. We have about 20% left of this position on Mara. So yeah, just relaxing here into the close, getting ready for what's going to be a big, big recap show. It's going to be a massive one for sure with all those earnings to go through. Like every time you think that you've heard them all, then you drop a couple more. I didn't even remember that we had Reddit, which is going to be a big one, that recent IPO. DJT just pulled back. First time that's actually making a significant pullback back into this $53 level here on DJT. So let's see if we can hold on to the even dollar. I don't know what's going on with the countdown. I guess that's counting down to when we have the early look on the imbalances at 3:30, which will be in about 25 minutes or so. So we'll let you know how those go. Not really expecting anything all that crazy. That's the clock to the what do you think it's eventual market demise. You have 24. Oh, it's like it's a doomsday clock. Doomsday, good one. That's it should be a keystroke today. So that didn't really have. I mean, although the market is taking purple as green for sure, because up 1% right now and starting to go a little bit here. ES not so much because the banks were having a rough day. I didn't really check to see what he was doing. They were down. Well, I just thought JP Morgan was down at 8.8. What is the ES? Yeah, 0.8. Yeah, I just checked the JP. problem. The problem is on my quote board. The only bank I have on my quote board is JP Morgan, so I just see that down. I'm like, well, if JP's down, then the sector's down. Which is usually, that's lazy work, but it's usually right. So like a lot of times it's like work faster, not harder. So a bit of a bounce here on DJT off of the 53 level, just trying to hold on to a higher low. It hasn't really done it yet, as you're still a little bit weak on this pullback. And it could easily go into VWAP. It wouldn't have to halt to get to VWAP here on DJT. But if it's going to make this nice little reversal candle off this 53, I might try to slip in here in the off the quarters, which it hasn't really gone back into. I just realized it's not on my chart. But yeah, DJT pulling back into 53. There was a resistance at the 54 level. It snapped one time back through. It doesn't seem like it wants to get to the quarters. Maybe some Larry Bird action. And we'll get a small piece in off of Larry Bird and then see if it makes some kind of a push back into that 53. The Broadcom's still going sideways. BTC is continuing to go higher. There's a Larry Bird song? No, I don't know Larry Bird song. His number is 33. That's why I said it, Fabian. There. I'll just say that for the prices. Like 32. Next time, just say Alonzo Mourning. Zoe? Yeah, he's number 33, wasn't he? Alonzo Mourning had one of the greatest, his debut had one of the greatest stats of all time. The first 21 times Alonzo Mourning touched the ball in his NBA career, he either shot it or turned it over.
He didn't pass the ball once, That makes sense. but that's how he rolled. He was a great player. Yeah, very good player for sure. That Dwayne Wade statue was really wrecked, man. I don't understand. People need to be losing their jobs for that. That was When Trader TV Live puts mine up, if it looks anything like that, That's I mean, that's epically bad. we're out of here. Okay, let's just see what this NASDAQ looks like. Oh yeah, about that. These were shorts. Hey, we're short. And can we believe we're up on this trade? It's because, again, it was that early short that we were feeling in the market. And that was really led to this huge move. Not even huge. It was about, I think it was about 80 handles or so. That was that very bottom. And we actually had basically the top and the bottom of this move as we planted the purple flowers, but then pretty much gave it back as we moved all the way back up here before eventually breaking that pre-market high, which was a good thing we were able to get out of it, because then there you go, and you continue to march higher. I think it's, I don't want to say fool's gold or anything like that, but it's going to be pretty risky there to think about where we're going on this play. And what I mean by that is like, you really want to go short here into the close when we have AMD that's reporting aftermarket that's up 3%. We have, right now, this is what we're doing, Neil. Oh boy, there it is again right now. Nice play for Google. Let's go. Nice play for Google right there. I mean, we got our reload there, so we're back in it right there. Boom to the upside. We're giving those winners again here today, man. This is the kind of trading that you're here for. Thank you for watching, man. Hit the like, hit the subscribe. There goes Google. Boom. Nice move there. Right back there to the upside. Let's see if Google now breaks that 70 level. But hey, no worries, guys. We're just out of half of the reload again. So you see what I'm saying? We make 15 or 20 cents right there on that half. Then we reload that half again. So in what is only a 25-cent move, we make 30 cents. So nice move up there for Google. Let's see what happens now. I'm going to get out of another piece now at 99 and then wait to see what happens now for Google. Bitcoin going upside, Mara going upside, everything groovy right now here in Katina land. Yeah, that's what I love to see, And making that NVIDIA. power. What was I going to say? Bitcoin made that fresh high of the day, like you mentioned there. Someone was asking what the implied move. I'll get there in a second. I just want to go over DJT. The implied move on Alphabet. Someone was asking, but DJT, it caught another higher low off that 53, so 53.20. Got Larry Bird. It is what it is. Want to get some out prior low. So if you look at the range when this was going sideways, 54 change highs. 53.50 bottom, scalp there, get out in front of the 54 level. Broadcom is only now getting back. I mean, it's just being dragged up by the market. So it pulled back in, held this prior low, so reloaded there. Could have reloaded on the other end. We ended up on the, that's actually on the front end. Should be on the back end when you get that. Let it bounce off that prior level and then get long. You end up with the same price, but you actually get it as it's curling back up. Doesn't matter when it works, but it does matter when it doesn't work. Is the best way to think about it. So still want to get some out into a 179 break, looking for that to press. I mean, NVIDIA is pressing through highs. The market's pressing through highs. I'm going to make the assumption, I mean, AMD, which reports after earnings, is pressing to the highs as we currently speak. So like I said, DJT was the only new entry point off of that hold of 53, higher low 53.2, which it looks like it wants to challenge right now. Well, I don't like that. I'm going to literally not even letting it break. Not even letting it break. Just that was so okay. So the best way to think about it is it's gonna. I'm not short DJT, but when it just curled here, my stop was underneath 53 even, and then I saw it just looking like it was cascading down. It's like, no, that's a punch. That's a punch out. So it's good because I had to take profit out. It's gonna say that's gonna code that to a short trade, but that's because I just punched right out. And again, that's just the difference between getting out at 53.15 and getting out at 52.84. You can have a stop order all you want, but if you're watching the stock and it's like there's no reason to get out of the long right now, you just punch it. That was purely the nastiness in the tape. Now we have to wait in for VWAP there. So very, very quick loss of the bid, but you got to be quick, and that's why you always have level 2s up with the stocks that you're trading. If you're trading multiple stocks, I'm always going to want to have a level 2 up for anything that I'm going to be in, because you could easily see that bid drop on DJT. All right. So Google does break. We got some O's. We just got some more down here at 95s. So, and that'll be it, man. We're not going to go too crazy. And I just put the stop order. Oh no, I got to sort my order log here by time. I just, here we go. Hold on. I unsorted it. You should be able to make it static. Yeah, you click it by accident and that's what happens.
Okay, so I was just going to give it only to this. So I actually broke it through 75. If we break down below right there, then we'll get out. So we're long at 92 right now on Google. Looks like a failed break there. It only gets as high as 07s, but that's fine. You know, we like the trade. We want to be in it, so we're in it. And that's how I'm operating right now with Google. Stay in the trade because I like it. So we'll stay in it for now. If it breaks that low, then we're out. Like I said, we'll be near the highs of the day for us. So we're just kind of playing around right now. That break is probably, well, I can not tell you probably, we're in about 20 to 25% of a position like that we probably would have had in the AM. But we're going to go long here on Google and see if that continues to work. What is Amazon I think doing? we're pretty much, the all-time high is, I Amaz. think, Oh. here, basically. For what, Bitcoin? Bitcoin, it's getting real. Yeah, 73.7 close. something is the all-time high. Yeah, so I have a daily chart up. If you want to see where we're sitting at, I mean, I can throw a 1 minute. You just got to, come on, Trading View, like 73.2 something like that. Maybe we got to and just pull back a little bit. So you are breaking that high of the day imminently. Oh, yeah, AVGO 179, even, check that. It just got some out in front of the even dollar. There's somebody selling. Look, AVGO is never going to have a wall of shares like an NVIDIA would, but there was an order there at the 90s. It's now breaking through that top. But I think Bitcoin making an all-time high is going to be spicy. I don't want to call it exactly 42 because I don't know for sure that that's going to be the price, but it's in and around 42 on iBit is going to be that break of the all-time high on Bitcoin. So we'll look at it live. It's not there yet, but we are getting very, very close to that fresh all-time high for BTC. So Congratulations! Yeah. to anybody that is long Bitcoin, and let's see where it goes from here. Everyone's been waiting a while for this to finally break that trend. It's here, and whether or not we get to 100,000, I mean, it's a matter of time. Whether or not we get there by the end of the year, I'd like to think I like 93. Just I don't know. They had some technicals. I mean, Michael Noss had some technicals that said way bigger than that, but I simply looked at it from the bottom of the channel, breakout to the top. He was doing like a cup and handle thing. I think 93 makes a lot of sense technically. Let's go to the desk with Adara. This part of the show is brought to you by Firefly Neuroscience. Firefly Neuroscience has taken a bold step in advancing brain health technology. In collaboration with Bright Minds Biosciences, Firefly's innovative AI-powered platform has successfully analyzed data from a groundbreaking phase 1 clinical trial using advanced EEG technology to track brain activity. This data unlocks new potential in treating neurological and mental disorders, reinforcing Firefly's position at the forefront of brain health innovation. As they prepare for phase 2, this partnership signals exciting developments for the future of neuropsychiatric treatments. Firefly Neuroscience, shaping the future of brain health. Yeah, we were talking about if you, oh, wow, okay. Right, we were just talking about Bitcoin there and what was happening over there. But meanwhile, Google, we get the high of the day. So a little bit of diamond hands there waiting for that. So let's wait to see now if we can get a little bit higher. We were long at 92, remember. Now my price is going to go the other way. It's going to average up. Because we had a great dip buy opportunity that happened first, and then the punch was second. So, seconde, we are waiting at 170.25s right now for the quarter marker there on the biggest and the baddest, that is Google. And of course, there is the curse of all curses, as now Bitcoin almost turns directly off of its highs. So there it is. Here's Bitcoin, the one-day chart right now for Bitcoin. You can see that high right there of 73.8, 73.7, again, depending on what we're talking about. But right there bounces completely off of it. So boo, right into there. Boo is correct. So that is going to be, 73 and change. This says 73,697 or so. But at the end of the day, there it is. It's going to go back right back up to the upside. So we'll see. Try to take that out right now. 73.2 and change. There goes BTC one more time. So again, congrats, man, to everybody. Wow, congrats to me, I guess, and anybody else. We mentioned there, Neil said, well, I don't know what else to look at or what we're dip buying there. And I said, we're dip buying Google
follow this train, and that's what's happened right there. It is. Another one. There goes Google. Oh boy, Another one. nice move up, man. Let's just keep our Another hands off so we don't get too excited there. All right, up to 23s right now. This has been the dip buy of the afternoon. We talked about it. We don't normally trade earnings plays, but there goes Google again. So, I mean, we'll host, we'll trade, we'll put on some winners, and that's one for you guys. So that is another one right there. We'll just drop down some money signs because it was a good trade. Out there, 23s. We just got 23s out right now as we'll hold on to now half of that trade there for Google. So I hope everybody enjoyed that ride to the upside there. NVIDIA was only $2 in the money, so that's a trade as well that we've been watching out for the high of the daybreak. That looks like it's going to happen. Mara, you know what? With crypto doing its thing, I have no idea why Mara's going down, so let's just offer out right there and get filled through 97 and get out of Mara and put that one on the board now as well. So it's NVIDIA, $2 in the money. And for everybody out there, you know, there's going to be a lot of traders that talk the talk, but I'm just trying to show you that that walk is possible. And the thing is like, we talked about the trade. There it is again, there it is again, there's again. So we're doing this all the time. If you're here for the first time, hit the like, hit the subscribe, and come again because so I can continue to prove to you what we're doing here. So there it goes, man. Hit the like, hit the subscribe. And I hadn't had my poppy on because I should have. I took it off because I don't want to lose it every time I'm going outside and walking around here. So there it is. We'll put it back on. But shout out I have that same problem. to Remembrance. I have one. My only request for the poppy is like, do like the safety pin thing. Like it's like if it had I do that have on my other there. one. I gave that one to Marissa. Yeah, I used to have one and then I lost it. So what do we like to dip by? I like the AVGO and it's broken through a 179. It just got to the quarter, so it's about 65 pennies in the money. 180 is an obvious level. Oh yeah, not split adjusted there, but 180 is an obvious psychological level and a round number. When you zoom it out, it's also real support or resistance, I should say, on Broadcom. So it's a bit of a reversal. You know AMD is the big one aftermarket, and there was a connected story. Heck, you could have gone long AMD. The preference was not to have to mess around with the name that's actually reporting, but 4% there. And Broadcom, if AMD makes a hefty pullback, I would look to probably get out of Broadcom. Just I think there could be some sympathy. It doesn't have to happen. We're sitting at 320. It is curling up and still going. I did check back in on Intel, and you probably should have been along at that 2280 level. There was like an iceberg seller here at 2280. It broke. It dipped back in. It only went about 10 cents, but you probably only had to risk 5 on Intel. So if you're looking at trend reversal, again, there was news that I thought was bad that the market decided was good. And Intel has now gone from the worst chip stock to somehow almost going to go green. But it doesn't matter what your interpretation of the news is. Price action and price don't lie at the end of the day. And if you get so wrapped up on what you think should happen on a move, I've known some traders. I've seen a trader that's like, but these earnings were good. Why is it selling off? And they're like, buy. And that trader is no longer here. So it doesn't matter what you think about the news. Just watch that price action. I mean to check back in on Visa at some point. But now that you've made a break of the high, now can set up a bit of a new trend that's forming here. Oh, of course, just when the chart opens a new candle, I have to then do this. There we go. Now break of the new high. If we lose the trend since making that local bottom and the break of the new high, I'll jump out. That right now sits underneath about 179.10 or so on Broadcom as it's getting to the $0.50 now. So looking for that top to be 180. It's at that first $0.50. What's going on in MSTR just lost a bid. I have a level. Bitcoin's getting back in. Oh, that's why. There it is. Okay, yeah. No, I just had a level 2 of MSTR up, and I looked over. I'm like, why is? You can see when something's really moving, and no, not that I was going to trade it, and it doesn't break the trend. So no break of the trend, no long in MSTR. I guess it's just sitting it out. Yeah, I mean, it's now red on the day. That's sort of the thing. When MSTR is outpacing Bitcoin on the way up, then when you get the breakout, a lot of profit comes in, and there's some hedging that goes on, obviously, micro strategy. All right, guys. Yeah, exactly. Good point there about hedging. I mean, that's the other thing they always consider here when we're talking about what we're looking at as far as trades are concerned. You know, you got to think about who's on the other side of some of these trades. So look at this out. Let's effing go right now. I mean, how much did we save right there on that out alone on Mara?
boom, like again, you know, to being able to go short, which we could have done just by flipping it, but still, like that for me right there, pretty clutch out there on Mara. All right, so we have about a third left of our Google. We just took some out there at 10 as it fell back in just a little bit. I've switched my stop now into 85 break. We're long at 95. This will keep us very, very green on the name. And I just tweeted it out, man. This is what we've been trading here into the afternoon. So let's just stay on point with what we've been doing and stay on brand and just trade what I think to be the best opportunities. And then NVIDIA still that $2 in the money and going higher and higher. So we'll have to watch out. Let's go back over and have a quick look at DJT again. So trying to hold VWAP again and not trying to does hold it very, very nicely, actually at 51.50 right there coming through for DJT. So watch out for that one. 51.80, 51.90, I guess, is more what VWAP is. I will give you exactly what we have there. 51.72 or so. And we almost bounced off to the penny on that one. You know, I was looking at this earlier, like Coinbase wasn't really doing what I thought it might do considering what Bitcoin was doing. Like Bitcoin just breaks now, and it wasn't even at the high. It wasn't even where it was off the open. So something's happening right now. Not that something's happening, but Coinbase is making a move down. I would say watch out for very much weakness in Coinbase if crypto... A gente começar a ver uns besterol, né? Aqui na live. Vamos ver o que tem de besterol aí. Enquanto a gente fica de olho no Bitcoin. Esse é um canal do maluco aqui. Nando Moura, IA, o pior vídeo do Nando Moura. Vou deixar esse maluco falar aqui agora. Neotenia, né? Neotenia. As lourinhas, ruivinho. Chat vai chá! Hoje você vai ver um vídeo inusitado, diferente, assustador. Esse maluco louco aqui. Dá umas risadas. Olha os olhão aqui, ó. E aqui, esse do shampoo, e o que esse pi. É um brasileiro do Google criou um site que você pode falar com pessoas, usando a inteligência artificial. E eu criei um curso onde você pode ganhar de 5 mil a 20 mil reais extra, usando a inteligência artificial. Os meus inscritos, por que você não, Nando? Você não vai conversar com o Nando da inteligência artificial. Daí tá aqui, fui por aqui, o Nando aqui da inteligência artificial. Nando Moura da Deep Web, um influenciador da direita. Não, eu não sou de direita, não, eu sou comunista, eu sou isentão, Porque aqui eu falo mal, do seu político de estimação, eu não lambo bolas de políticos. Mas antes de começar, vamos ver uma coisa. Muito louco esse cara aqui, hein? Você vem aqui no canal, agora deixa meu bufo, o meu bufo. Eu tô aqui almoçando, com o Nando Moura, mas eu tenho certeza que você não clicou o sininho, o gostinho, e você não ganhou. Engraçado como que o YouTube dá voz pra qualquer loucura, né? Por isso que eu falo, por isso que eu tenho que fazer, continuar meu canal mesmo falando minhas coisas, dando minha opinião. O YouTube é verdadeiro torre de Babel, né? É o cara com problema mental aqui, ó. Aquele diploma lá de infodirubanda. E você não se inscreveu no canal. E esse me deixa muito tristinho. A alegria cai aqui. Eu de tristinho. Clica no sininho, gostinho. Inteligência artificial, que nem você me recomenda. Do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho destruiu tudo que ele fez. Porque no fim da vida dele ele falou assim, não existe mais conservadorismo. O que existe
É bolsonarismo. Vamos mudar de assunto. Você gosta de paçoca? Sim, eu gosto de paçoca. E bolo molhadinho. Você gosta? Sim, eu gosto com cafezinho. Tá querido? É rola, é paçoca. Bolo molhadinho. Esse Nando Moura aqui da inteligência, ele é muito burro. Ele é mais burro que o original. Você é muito bosta. Você tá afronteando. Não, isso aqui é uma brincadeira da internet, ô, puta merda. É, inteligência artificial. E o que você acha do garoto espertinho? Papapá? Pedir mais de 130 anos de cadeia pra você cagar num buraco junto com paçoca? É muito desgraça, 130 anos pra cagar num buraco junto com paçoca, é? Eu sou mal. Mas por ser mal, eu sou cristão. E por ser cristão, eu sou mal. Puta que pariu. Essa inteligência artificial. É, o Jargivão. Aí eu comecei dando aula pros meus amigos, depois eu fui lá pra Europa, eu limpava a bosta no banheiro, tava lá aqueles banheiros todo calabreado de bosta, eu pegava a bosta lá e lambia não, limpava as bostas. Esse vídeo foi completamente uma bosta, mas isso é normal, todos os dias eu faço um vídeo bosta, então vocês estão acostumados, porque vocês são um bando de imbecil com QI 83 e qualquer bosta que eu pego, dou pra vocês aqui, eu jogo bosta em vocês, seus gados de bosta. E vocês aceitam, vai lá. Vocês lambem bolas de políticos, vocês compram minhas infos girombas, seus imbecil. É o Castanhari, o Castanhari tá lá embaixo da mesa, escondido, junto com o Felipe Neto, eles estão lá... Porque foi o Felipe Neto e o Castanhari, falando pro dono de YouTube, vai lá, dá um strike, isso aí, dá um strike, vamos pegar de roubar o caralho do Guarani Poema! Isso aí, não deixa coisa na cara não, mete a boca! Esse vídeo foi completamente uma bosta! Que perca de tempo! Como é que vai poder esse vídeo ter umas 200 a 300 mil views? Que legal esse malucão aqui. Eu vou ficar assistindo mais ele. Engraçado. Eu lutei pela CPI do Lava Toba. Eu falei pro Gengivão, eu lutar contra a CPI do lutar pela CPI do Lava Toba. Influenciadores e políticos, eles estão cagando pra você, Se você tiver com os seus 2 braços quebrados e precisar que alguém bata uma bronha pra você, você acha que algum político vai lá bater uma bronha pra você? Você acha que algum influenciador, Ô, Carreira, tem como você vir aqui, bater uma bronha pra mim? Não! Eles não vão bater uma bronha pra você, seu gado de bosta. Gente mexeu, Renato Cariani, ele cancela, o contrato com a BetPix, a culpa de vocês aí, agora aqueles favelados lá, eles não vão ter uma academia. Eles vão falar também, do Danilo Gentili que divulga casas de apostas. Você é um hipócrita, Você não fala do Danilo Gentili, que ele promove casas de apostas. Você tem que ver a hipocrisia, esses psicopatas. Você tem que ver, a campanha velada, do Pablo Marçal, pro bolo. Aqueles olhos de peixe. Eu quero de vocês. O sociopata não se preocupa com valores e princípios. Valores e princípios são eternos. E eu sou conservador. Você não, você é um gado de bosta. Só porque você lambeu as bolas do Bolsonaro, e conservou aquelas bolas na sua boca, você pensa que você é conservador, mas não! Você é apenas um conservador de bolas do Bolsonaro na sua boca, seu gado de bosta. Antes era o Boles, que lá ficava cheirando uma farinha, agora não é mais Boles, é Guilherme, você viu? Guilherminho! Vou entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai cravar o 28 na urna, é isso? Eu não vou fazer. Eu não vou. Se eu for também, o voto é secreto.
E eu cotaria um voto pra você se você fosse de direita. Você é o cara que tá pegando Que tá assistindo aqui a gente. Isso é a política brasileira e você, seu canalha, você vai xingar E qual é esse aí? Que eu não tinha visto ainda. O. O. Tá num assalto, carinho, um namorinho, risadinha pro boles, um flerte. Que loucura é essa, cara? E o negócio tava. Estavam se pegando, que falou que a vida dele não era colocar o. Tudo ia fazer pro bolo não entrar. Que tudo era o quê? Uma encenação, então? Caraca, mano, que legal, que loucura isso daí. Tudo encenação, é isso? Que loucura, realmente. Por isso que eu não voto mais, meu. Você vai xingar quem cobra. Você vai pedir desculpa aqui, é? Você vai mostrar meu orelha. Você vai pedir desculpa aqui, é? Porque agora o Paulo Marçal tá fazendo aí, ó, propaganda pro comunista do Boris, é? E eu que sou o vilão. E eu que sou o vilão. O Fernandinho Beiramar, está preso lá, e ele recebe mensagem, Fernandinho Beiramar, nós te amamos, quero pegar, lamber as suas bolas, Fernandinho Beiramar. Agora, eu arrisco a minha vida em cima de um carro de som, eu ganho ameaças de morte de gados bolsonaristas, gados petistas, gados rebelistas, gabos marxistas. No vídeo que o Cariano pede desculpas, ele fala: a coisa mais importante pra mim são vocês. A coisa mais importante são vocês. Igual o MC Ryan, Hadouken. O MC Ryan. E eu amo vocês aí. Eu nunca faria isso que eu fiz com a minha esposa. Como que ele pode amar uma massa amorfa? Amar sem ser amado é como ter limpado o toba, sem ter cagado. Eu amo, os aplausos que vocês me dão. Eu amo o dinheiro que vocês me dão comprando as minhas infogirombas. Para um homem de princípios e valores, ele pode perder tudo. Na época do Nego Dia, tava lá no Rio Grande do Sul, pegando os corpos lá, Se eu pegasse, é o Nego Dia aí, vamos lamber as bolas do Nego Dia, vamos chupar aquela giromba enorme do Nego Dia. Eu ganhei milhares de inscritos. Seria muito mais fácil, hein? Eu perdi 1 milhão de inscritos. E olha que eu só tenho 400 inscritos, Porque na época todo mundo lá, presidente. Mito, gosta na minha boca, mito, Se eu estivesse deixando o mito gozar na minha boca, eu continuar com mais de 1 milhão de inscritos, mas princípios e valores não tem preço. 1.200.000 inscritos eu perdi, sem contar as ameaças de mortes, e processos, eu saía na rua lá, vou pegar e enfiar uma giromba no seu tobo, não podia ir na padaria, tava na padaria, me dá um pão aí, eu vou te dar um pão e uma ameaça de morte. Me dá um cachorro que é esse? Quer um cachorro quente? Toma aqui um cachorro quente e uma ameaça de morte. Em todos os lugares, todo mundo ameaçando de morte. O carteiro chegava lá com milhões de cartas. Aqui outra ameaça de morte para você. Assina aqui, ó. Eu quero te ameaçar. Minha vida é um inferno. Ameaças de mortes e processos. E eu perdi meus canais, Shadowban, perdi 3 canais, Tudo isso porque o Felipe Castro, o Felipe Neto, eles beijaram o dono do YouTube lá, não sei o que tá acontecendo, esse beijar, o dono do YouTube lá, te remove os canais dela, aí removeram os canais, eu tô organizando aqui agora uma vaquinha, porque eu vou pagar um advogado para vou recuperar esses canais aí, se você quiser ajudar a minha vaquinha, vou divulgar a vaquinha, você manda lá um Pix lá para pegar esse Pix, pagar um advogado para recuperar esses canais, porque o Felipe Castanhari... Eu perdi todos os meus canais por ser fiel aos meus valores e princípios. Você está perguntando quais são os seus valores e princípios? Meu valor e princípio é falar um monte de bosta na internet, xingar,
Chupa a minha de novo. Você bate punheta. Então bate uma pra mim. Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele que carcou atrás do armário. Eu luto por esses princípios e valores de poder falar um monte de bosta. Caramba, derrete o cérebro ficar vendo esse cara aqui, hein? É bom dar de vez em quando derreter, mas... Porque sabe, no final dos tempos, essa mundiça maldita aí, tem que lamber as bolas do Bolsonaro, lamber as bolas afros do Nego Di, tem que lamber as bolas do Nicolas Ferreira, o macote. É muito fácil, ganhar aplauso dessa mundiça, mas não é pra essa mundiça que eu vou prestar conta no fim dos tempos, porque eu sou cristão, você é cristão, eu sou mau, eu sou cristão, eu não amo bola de político. Eu não sou cristão por ser bom, eu sou cristão por ser mau, perverso. Eu sou um demônio. Eu encoxo a mãe no tanque. É por isso que eu sou cristão, eu não sou cristão por ser bom, eu sou cristão por ser mau, eu sou mau por ser cristão. Todos os dias eu recebo propostas de operações binárias, e de aposta. Eu podia estar fazendo fácil aqui, 1 bilhão por dia. Mas não, eu recuso fazer 1 bilhão por dia, porque princípios e valores não têm preço. E eu tô aqui com Jesus, e eu, por ser cristão, sou mau, por ser mau, sou cristão, e eu não ofereço operações binárias e nem cassinos online. Influenciadores e políticos estão cagando pra você, Se você tiver com os seus 2 braços quebrados e precisar que alguém bata uma bronha pra você, você acha que algum político vai lá bater uma bronha pra você? Você acha que algum influenciador, Ô, Carneiro, tem como você vir aqui, bater uma bronha pra mim? Não! Eles não vão bater uma bronha pra você, seu gado de bosta. Esse bando de gado, essa mundiça. E Danilo Gentili, você vai falar não, O Danilo Gentili, seu amigão, você vai falar não, Eu já falei várias vezes sobre o Danilo Gentili, seu gado de bosta. Mas foi a pergunta pra vocês. Eu sou o Danilo Gentili, Eu sou, Você tenta me colocar, no mesmo saco, que tem o Danilo Gentili. Mamãe falei, aquele hipócrita lá que é lambendo tobas, o Kim Kataguiri, a Amanda Leitorazo, o fundão eleitoral que foi aprovado pelo Bolsonaro, porque se não fosse o Bolsonaro que aprovasse o fundão eleitoral, não tava catando, falando, mas tudo isso é culpa de quem? Culpa do Flávio Bolsonaro e do Bolsonaro. Não falar Bolsonaro, isso não estaria acontecendo, culpa do Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, o Bolsonaro. Foi ele que criou o forró de São Paulo, gente. Acesso ao contrato, Gentili, porque vai que tá no contrato lá, Danilo Gentili, se você não promover aqui o cassino, aqui, a gente pegar você e vai passar um trenzinho em você, vai te meter um monte de girombada no seu toba. Você não sabe, você não tem acesso a esse contrato, Mas vem cá, o público do Danilo Gentili, a maioria é de infantil? Não, não é. Porque o garoto espertinho, o garoto espertinho, ele promove cassinos online para o público infantil dele. Todos os dias você falando de mim, não, para de falar de mim e vai tomar no meio do seu legume. Mas você foi em podcast, do Petri, do Flow, que eles divulgam cassinos online, Mas eu falei para eles, não, você não vai divulgar cassinos online, operações binárias, porque eu vou participar, que eu tenho que pegar e vender a minha infogiromba, então vamos nos concentrar em achar um bando de imbecil para comprar minhas infogiromba. Se tiver na competição de cassinos online, de operações binárias, isso vai atrapalhar as minhas infogirombas. Eu estou vindo aqui no Flow exatamente para vender a minha infogiromba para esse bando de imbecil. Eles ficam, tá certo então. Daí eu pego uma parte aqui da sua infogiromba, para compensar o que eu não vou ganhar com os cassinos online de operações binárias. Isso e vamos enganar esse bando de dados. Como eu sempre falei no meu canal, eu não vendo aquilo que não compro, e eu não compro aquilo que não vendo. E eu sou cristão, por ser cristão eu sou mau, e por ser mau eu sou cristão. E eu não lambo bolas de políticos. Pra vocês que acordaram da Matrix, bem-vindo a esse canal, Já clicou no sininho, no gostei, e já compartilhou esse vídeo, porque quando você compartilha esse vídeo, quando você se inscreve nesse canal, você dá um gostei, você ganha um diploma de infogirombável, com esse diploma infogirombável, você põe atrás do seu legume, daí vai proteger quando a gente tentar enfiar uma infogiromba.
Não vai entrar, seu gado de bosta. Ó, gente. Muito louco aí o cara. Legal. Ah, gente mexendo! O eu que é leão é um cabra macho que eu gosto muito, que teve a coragem de ir lá peitar o Jair Bolsonaro. E deu uma peitada lá. Mu! Mu! Mu, presidente! Mito! Goza na minha boca! Não! Mito! Não goza na minha boca! Não! Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde! Traz covarde! Do Centrão! Tchutchuca do Centrão! Ele vai ser processado e ele pode até ser preso e cagar num buraco junto com o Paçoca! O Paçoca, ele caga no buraco! É, o Wilker Leão, é? Ele fez o L, é? Ele não fez o Mu! E agora tá aí, faz o L, Wilker Leão! Você vai cagar num buraco, é? Quando estava o Bolsonaro, é? Você podia chegar lá, Bolsonaro, vai encarar, E aí, cuzão. Cadê meu lanche? Você paga o seu lanche, paga o meu lanche, cuzão. Agora não, agora aí, ó, você vai preso, vai cagar no buraco, junto com o Paçoca. Muitas pessoas chegaram hoje, queriam que me chibatar. Você falou ômega, não é ômega, não, é ômega. Não é ômega, é ômega. Como o painho falou, ó, gente, não é ômega, não, é ômega. Você sabia que todo jumento tem uma giromba maior que a sua? Você tá falando da maçã? Não é a maçã, é o fruto. E André Zorak tentando, a lambida da própria Tabasca, a Tabasca, ela quer lamber a Tabasca de Manaus. Tabasca! Eu sou apenas o professor de música. E o que é um legume? O que é um legume? É só procurar, você vai entender que é um legume. O legume é paçoca. Boladinho! Eles iam lá pra ver a Taylor Swift usando fralda lá, se cabelearam todos de bosta! Taylor Swift! Eu estou aqui calabreado de bosta! E a Taylor Swift, oh my god! You stink! Shit! You're full of shit! You poop in your pants! É resposta aleatória, sim! Pega aí! Paga aí os 5 mil reais pra mulher! Garoto espertinho. Ele estava gravando as aulinhas aí, fashionista. Vou chegar a gravar as aulinhas e vou te meter um processinho. Pererecão. O pererecão é da Andressa Uraca. Ou eu, Caleão. É por isso que nós estamos lutando por uma escola sem partido que foi destruída por quem? Pelo Bolsonaro! Bolsonaro foi lá e destruiu a escola sem partido. O Flávio Bolsonaro, ele votou contra a CPI do Lava Toba. O Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, eles estão destruindo o Brasil. Eu gosto do eu Leão, mas tem as varejeiras batendo na janela. Então você é comunista! Você é comunista! É a doutrinação, é suas varejeiras! A varejeira que você está aqui nesse canal, sua varejeira, você não tem honra para estar nesse canal. Saia daqui, sua varejeira, e para de bater a cabeça. No vidro, tá ali a sair, você não tá vendo que a janela tá aberta, sua varejeira. Eu sou o Wagnerão, o Wagner, vou dar um abraço aqui, eu vou lamber aquela cabeçona dele. Você clicou no chinelo, no gostinho,
porque meu canal está sofrendo um ban, porque o Felipe Neto e o Felipe Castanholi. Daí o dono do YouTube vai lá, dá um strike, remove o canal. Enfia uma giromba no loucura. Daí tá lá a Andressa Urach. A minha pergunta é o seguinte: se você não acredita em Deus, por que você usa tantos exemplos de Deus para explicar a vida? Bom, Escritor, jornalista. Aí é os coach, né? Os coach maluco. O que tem de maluquice aqui? Já viu isso aqui? Uma coisa engraçada aqui. Mosqueiro. Mais. Botilagens. Aqui tá falando, acho que em Bitcoin. Não acreditavam que ele funcionava. Né? Porque tem gente que, Vou- até hoje, existem pessoas, querendo ou não, que elas negligenciam. Achando que é um comendo ovo. Preciso para deixar a milonga grande. Aí, vamos ver. É bom para deixar. First exercise. 3, 2, 1, begin. "20 seconds left. "10 seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. "20 seconds left. "10 seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Let's go. 20 seconds left. "10 seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. "20 seconds left. Do I wanna try? Can I let it go? We're running from the past, wanting to be sure. 10 seconds left. It's in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Next exercise. 3,
2, 1, begin. Twenty seconds left. Ten seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Sure. 20 seconds left. 10 seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Twenty seconds left. Ten seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Twenty seconds left. Ten seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Twenty seconds left. Ten seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin. Twenty seconds left. Ten seconds left. Next exercise. 3, 2, 1, begin.
20 seconds left. 10 seconds left. Fazer trade de 12 é um erro. E por incrível que pareça, as academias passam isso para os seus alunos. Vou te explicar por que elas fazem isso e por que você não deve fazer. Para a gente entender toda essa questão, eu preciso te dar uma aula de fisiologia muscular. Dentro do seu músculo existem predominantemente 3 tipos de fibras. Existem várias, mas vamos focar nessas 3 para ficar mais didático. Então a gente tem a fibra do tipo 1, que é uma fibra mais lenta e uma fibra mais resistente. A fibra do tipo 2A, que já é uma fibra que consegue te proporcionar muita força e a gente considera ela uma fibra rápida. E a fibra do tipo 2X, mas antigamente a gente usava o nome 2B, que é uma fibra super rápida, muita força ela consegue proporcionar, muito utilizada até para gerar potência, porém ela cansa rápido. Precoce! É uma fibra precoce. Por que eu tô te falando tudo isso? Um estudo saiu há um tempo de um grande pesquisador, na verdade o maior pesquisador de musculação do mundo, Brad Schoenfeld. E o cara provou que se você fizer 3 repetições ou fazer 30 repetições, dá na mesma. Recentemente saiu um estudo que os caras fizeram 150 repetições aproximadamente e gerou hipertrofia. E por que então essa ideia do 3 de 12? Não faz sentido nenhum, você vai entender aqui. E você vai entender depois que você fechar no número 3 de 12 é muito ruim. O cara provou que se você fizer pouco ou fizer muito, vai dar na mesma. Se você coloca pouco peso, você começa a fazer o exercício, as fibras mais fortes, as fibras do tipo 2A e 2X, elas ficam paradas, elas não fazem nada. Porque o peso é pouco. Se o peso é pequeno, as fibras do tipo 1, que são aquelas fibras mais fracas, elas conseguem dar conta. O seu corpo é inteligente, ele sempre vai lançar mão de uma estratégia econômica, e quando eu falo econômica, eu falo no sentido de energia, para produzir o trabalho gastando o mínimo de energia possível. Então, se as fibras do tipo 1, elas dão conta do recado, vamos deixar elas trabalhar. E essas fibras elas vão trabalhando. E aí você vai fazendo a série. Elas vão cansando. Existe uma questão que a gente chama de fadiga acumulada. O músculo que está na segunda repetição, ele já é mais cansado do que o da primeira. E o músculo da 10ª repetição, ele já está mais cansado também. Mas é o mesmo músculo. É o mesmo músculo. Porém, ele vai se cansando. Chega uma hora que essas fibras do tipo 1, elas não conseguem mais continuar. Vamos imaginar que você está na série 10, 15 repetições e essas fibras do tipo 1, elas cansaram. Elas não conseguem mais continuar, mas o seu corpo não para. Por quê? Você deu a mensagem para fazer e ele vai até o limite dele, até o máximo que ele consegue. Então as fibras do tipo 1 cansaram, o que ele faz? Fibras do tipo 2A, me dá uma mão aqui. Vem essas fibras do tipo 2A e começam a fazer o trabalho. E você que estava na 15ª repetição, você avança. 16ª, 17ª, 18ª e vai indo. Porém, vai chegar uma hora que as fibras do tipo 2A também vão cansar. Inclusive, elas vão cansar mais rápido, né? Porque elas são fibras mais fortes, porém rápidas. Vamos imaginar que você chegou ali na casa da sua 23ª, 24ª repetição. Aí, as fibras do tipo 2A não aguentam mais. As fibras do tipo 1 também não. Seu corpo faz o quê? Fibras do tipo 2X, dá uma moral aqui, ajuda a gente. E essas fibras, elas conseguem então gerar mais um pouco de trabalho, porém elas são super rápidas, elas vão cansar logo. E vamos imaginar que você consiga chegar ali na sua 30ª repetição e falha totalmente. O que a gente fez aqui? Uma série de 30 repetições até a falha. Porém, para você chegar na 30ª repetição, você colocou uma carga baixa. Então você veio cansando essas fibras de forma gradual. Se você chegou até a falha, você estimulou esse músculo. Ele vai se desenvolver. Por que eu fiz em cima de 30 repetições? Exatamente da questão do Brad Schoenfeld. 30 repetições. Foi isso que ele fez no estudo. Agora, por que as pessoas que fizeram menos repetições também funcionou da mesma maneira? E aí você começa a entender que se você fizer muitas repetições, você vai gradualmente fadigando o seu músculo até chegar num nível de intensidade alta. Agora, se você colocar uma carga mais alta, o que vai acontecer ali é que o seu corpo vai identificar aquela carga e ele vai falar assim, meu, as fibras do tipo 1 sozinha não vão dar conta. As fibras do tipo 1 mais do tipo 2A não vão dar conta. Eu vou colocar todas as fibras para fazer o trabalho já de start. Em uma situação, você vai gradualmente cansando essa musculatura, fadigando. No outro, você já entra com todas as fibras de uma vez. Seu corpo entende que precisa
precisa daquilo. E aí, quando você chega na falha com uma carga alta, seja 3, 4, 5 repetições, você fadigou todas as fibras, porque elas entraram todas juntas. Porém, existe uma diferença aqui em número de repetições, mas o mais importante, a fadiga é a mesma. Claro, existem várias coisas aí que a gente poderia desdobrar, mas para deixar mais didático para você, você conseguiu entender que você chegou no mesmo nível de intensidade, independente se você fez poucas repetições ou muitas repetições? Algum professor até hoje, das academias que você frequenta e tal, te explicou isso? Já dá para você começar a entender que existe muito mais coisa por trás do trabalho que eles vêm fazendo, e eu vou falar para você ainda nesse vídeo o porquê que eles te passam isso. Ih, rapaz. Vai lá, por que 3 de 12 não funciona? Porque eu não quero você se preocupando com o número de repetições. Uma, o bodybuilder, ele já fala disso há muitos anos. Duas, a ciência hoje comprova que isso não vale de nada. Então, por que, Katsu, você vai continuar se preocupando com o número de repetições? Quando eu falo da metodologia no reps, não contar as repetições é uma questão. E quando você não conta as repetições, você vai focar em outra coisa. Coisa essa, intensidade da série. O quanto que o seu músculo está recebendo de intensidade. Você esquece quantas repetições e foca na intensidade, porque é o que vale, é o mais importante. Então até aqui você está entendendo o quanto que vale a pena você focar, dar atenção à intensidade e não às repetições, certo? Mas se você der atenção às repetições, duas coisas ruins podem acontecer. O estudo do Brad, ele foi categórico em deixar claro que a intensidade é o que importa. E ele levou as pessoas estudadas tanto até a falha, quanto até próximo da falha. Por isso que se começou a falar, não precisa ir até a falha, você pode deixar 2 ou 3 repetições na reserva. Não sei se você já ouviu falar disso, mas a ideia é, não precisa ir sempre até a falha, no limite, você pode parar um pouco antes. É isso que esse estudo traz, e essa é uma questão, por mais que eu tenha algumas ressalvas a isso. Mas voltando à nossa ideia aqui, primeiro aqui, você tem que chegar até um nível alto de intensidade, beleza? Guarda isso. Agora, se você pegou o peso e você fala, mano, eu vou fazer 10. Por quê? Porque o professor da academia pediu. Porque o plano ali, a planilha da academia tá mandando fazer 12. Aí você coloca o peso e aí você começa a fazer. Você vai fazer quantas repetições? 12. E se você chegar a 12 e não chegar nessa intensidade? Você vai parar porque você fez 12. Era o objetivo. Era o objetivo, tava na ficha, né? Mas e se você conseguisse fazer mais? Ah, não, Lala, mas aí agora eu aumento o peso. Tá, mas e essa série que você já fez? Esquece essa merda aí. A questão é, algumas pessoas ainda vão ter essa percepção, vou aumentar um pouco o peso, tá leve. Outras não. A grande maioria vai falar assim, mano, eu vou fazer o que tá na ficha. E aí, ao invés dela chegar num nível de intensidade bom, ela vai ficar muito aquém disso. Ou seja, o estímulo hipertrófico não está chegando ali do jeito que deveria. Está sendo subaproveitado. E dependendo do estágio da pessoa, esse treino não vai trazer benefício para ela nenhum. Esse é um problema. O outro problema é a pessoa coloca o peso, ela se prepara, ela fala, vou fazer 12. Quando ela chega na 11ª, ela já não aguenta mais. Mas quantas ela tem que fazer? 12. E aí? Ela começa a criar todas as compensações, ela começa a roubar pra caramba e ela entra numa faixa de trabalho extremamente perigosa que se chama fazer a qualquer custo. Por quê? Porque ela tem que fazer 12. Das duas, uma. Ou você não desenvolve porque você está fazendo um trabalho fraco, ou você se machuca para chegar no número de repetições que foi estipulado. Pouquíssimas pessoas vão conseguir acertar a carga para fazer as 12 numa intensidade boa. O que você prefere? Entrar num sistema que é mais inteligente e é mais assertivo, ou ficar nessa tentativa e erro que com muita facilidade você fica de um lado que não te dá resultado ou do outro lado que te machuca? Então daqui para frente você vai fazer igual aos nossos alunos do Muscle 60D. Eles não contam repetições, eles são educados a trabalhar com o descanso de uma forma completamente personalizada. É outro sistema de treino, é um sistema mais inteligente de trabalhar. Você pode ser um aluno meu também, conhecer tudo isso por dentro e até experimentar, sentir na pele o que é o nosso suporte técnico com personal, nutricionista e fisioterapeuta no seu WhatsApp, para te dar todo esse suporte e acompanhamento. Tem um link aqui embaixo para você conhecer o programa, conhecer todo esse trabalho que a gente faz e se
surpreender com o que eu tô dizendo. E agora chegou o momento de revelar para você por que as academias passam esse tal de 3 de 12, por que muitos professores ainda utilizam isso. Eu tenho certeza que muitos deles vão assistir esse vídeo e vão ficar putos comigo, mas o meu compromisso aqui é com a verdade e com você. E antes de você pensar qualquer coisa, eu tô nisso há 23 anos. Eu sei muito bem o que eu tô falando. Eu já fui estagiário, eu já fui professor, já fui coordenador, personal externo, eu já passei por todos os cargos técnicos da academia e eu já vivenciei muita coisa. Então vamos lá. Duas coisas. Primeira, muitos profissionais, eles não sabem ou então têm preguiça de ir atrás. Eles trabalham dessa forma, funciona, tudo certo, toca o barco. O outro dá trabalho. É muito mais fácil pegar uma ficha, dar para você e falar assim, ó, faz 3 de 12 desse, do que ir lá te explicar, olha, então, o exercício funciona assim, a gente quer trabalhar esse músculo aqui em específico, então você vai fazer as suas repetições prestando atenção nesse músculo, observando o nível de intensidade. E aí quando você começar a chegar numa intensidade X e tal, dá muito mais trabalho. É muito mais fácil pegar uma receitinha ali de bolo e sair entregando para 500, 600, 5 mil alunos que têm apenas uma academia. Imagina como seria para esses professores ensinarem esses 5 mil alunos que têm uma academia a treinarem de forma inteligente. É mais fácil entregar desse jeito. Agora a pergunta que fica é, você vai continuar aceitando isso? Porque se você for iniciante, e esse é um ponto importante, nossa conversa aqui seria muito diferente. Se você está começando agora, intensidade do trabalho nem é uma coisa importante para você. É muito mais a questão da coordenação neuromotora, você dominar os exercícios, dominar a técnica de cada movimento, do que especificamente colocar carga e buscar uma intensidade. Mas, e se você não for? Esse treino, esse sistema de treino, 3 de 12, 3 de 10, sei lá, o que você quiser. Isso é passado e 2, coisa de preguiçoso que não estuda e que não quer se aprofundar para ter um trabalho melhor. Existem outras coisas nesse vídeo aqui, ó, que são super importantes para você ter um melhor aproveitamento do seu treino possível. Os 10 mandamentos do treino perfeito. O título já fala, tô aqui te recomendando que conecta fortemente com esse vídeo. Mano, clica, vale muito a pena. A velocidade que você faz a repetição é uma das variáveis mais importantes para você ter ótimos resultados. E muitas vezes isso é negligenciado. A galera acha que o que vale mais é número de repetições e o número de séries. E acaba deixando de lado a cadência do movimento. Essa velocidade que você faz a parte que sobe, faz a parte que desce. Será que vale a pena colocar uma pausa embaixo? Será que vale a pena uma pausa em cima? E eu posso te garantir que se você tiver com uma cadência ruim de movimento, você está tendo muito menos resultado do que você poderia. Quando você faz o exercício, basicamente, você tem 4 momentos ali de cada repetição. Então a gente tem o momento 0 embaixo, o momento de subida, a gente chama isso de fase concêntrica, é aquela fase que o músculo